Se eu fosse dar um nome para esse vídeo, eu chamaria de, sem presunção, mas eu chamaria de reflexões sobre o existir. Recentemente eu fiz um vídeo sobre o filme Bagdá Café e quando eu estava fazendo menção ao Bagdá Café, eu também mencionei um outro filme que eu gosto demais, que é o Pleasantville, A Vida em Preto e Branco. E na verdade esses dois filmes eles falam daquilo que existe em potência, né? Daquilo que está lá esperando não ser descoberto, mas ser redescoberto, ressignificado, revivido, reexperienciado. E aí, muitas vezes, né, em função das experiências que a gente passa, das frustrações que a gente sofre e muitas vezes das idealizações que a gente estabelece, a gente começa a se fechar, a gente começa a ficar incrustado dentro de nós mesmos, né? E muitas vezes a gente espera que um outro nos toque. E assim, é interessante porque às vezes o outro nos toca, mas às vezes isso não acontece. Tem um filme também que eu gosto muito, que é o Dom Juan de Marco, que conta a trajetória do psiquiatra vivido pelo Marlon Brando, que vai se redescobrindo a partir, né, do atendimento que ele faz com o personagem do John Depp, né, o Dom Juan. E ele está fazendo expectativas, ele quer parar de clinicar, e aí ele quer morar num determinado lugar. E a esposa do psiquiatra, que nunca trabalhou, ela o acompanha em tudo. E aí um dia tem uma cena que é muito especial, que ele chega para ela e fala assim, é vivida pela Faye Dunaway, e aí ele fala assim para ela, quais são os seus sonhos? E ela fica profundamente emocionada e ele não entende, pergunta o que tinha acontecido. E aí ela responde, eu pensei que você nunca iria perguntar. E aí eu fico me perguntando quanto tempo de nossa vida nós nos demoramos esperando que alguém nos pergunte acerca dos nossos sonhos, esperando que alguém nos autorize ou alguém nos legitime, né? E boa parte da nossa autoestima, ela não é preservada a partir do momento que a gente condiciona a sensação de ser, a sensação de existir, a existência do outro, né? À medida que o outro de alguma forma nos percebe. E aí a gente corre o risco, inclusive, de que o outro nos diga que nós somos. Porque se eu não consigo enxergar isso... E aí eu comecei a ler o Mulheres que Correm com os Lobos, quem acompanha minhas postagens tem visto que volta e meia eu estou fazendo alguma postagem sobre ele. E tem a ver com um projeto novo que eu estou desenvolvendo com uma amiga que daqui a pouco tempo vocês vão estar cientes do que ele é. E eu li uma frase ontem que me deixou tão impactada e que me lembrou desses filmes e que ela diz o seguinte: como na natureza, a alma e o espírito têm recursos espantosos. À semelhança dos lobos e de outras criaturas, a alma e o espírito conseguem sobreviver com muito pouco e às vezes passam muito tempo sem nenhum alimento. Eu achei incrível essa frase porque é exatamente isso que a gente vai fazendo, né? A gente vai tentando diminuir as nossas decepções, a gente vai poupando, né, algumas coisas e a gente vai se fechando. E aí a gente vai, até por uma questão mesmo de diminuir o sofrimento, a gente vai se contentando com cada vez menos. E eu achei incrível quando ela diz assim, que a gente pode sobreviver durante muito tempo com muito pouco. Isso significa que em potência eu continuo ali. Em potência eu continuo disponível para um reviver. E eu preciso enxergar isso, e eu preciso me dar o direito desse despertar, que às vezes vem a partir de um filme, a partir de uma frase, a partir da dissolução de um relacionamento, né? Que me dá a oportunidade de um repensar. E me dá uma coisa que eu acho muito interessante, que é aquela sensação de que eu continuo ali. Em essência, eu permaneço. Eu posso estar esquecida de mim, eu posso estar mergulhada em trabalho, mergulhada nas coisas do mundo, como se eu pudesse viver à margem de mim mesmo. Em algum momento eu tenho um vislumbre, em algum momento eu escuto a minha voz e eu percebo que existe algum vigor, alguma energia na minha voz e que de repente eu não estava dando conta, né? E que de repente eu tinha me deixado de lado na expectativa, como o filme Dom Juan de Marco, de que alguém me salvasse ou de que alguém viesse me perguntar quais são os meus sonhos, quando na verdade sou eu. Eu sou a pessoa que deve perguntar a mim mesma quais são os meus sonhos.